Ainda não é inscrito no canal? Então clique aqui em cima no cardzinho e conheça o Vale dos Geeks, o canal que traz reviews de filmes, séries, animes e também atualizações semanais do projeto livro do Vale dos Anjos. Se inscreva já! Hoje apresentamos capítulo 6, As Leis do Novo Mundo. Fala Geeks, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Chulai e vamos continuar a nossa saga do Vale dos Anjos. Sim, para quem não sabe, a saga Vale dos Anjos é um projeto inovador e pioneiro no mercado editorial do Brasil, que basicamente funde um canal no YouTube com um livro sendo publicado semanalmente no Wattpad. Então, toda terça-feira à noite, só vocês irem aqui no comentário, no cliquezinho aqui, no linkzinho, só vocês irem no linkzinho aqui embaixo, cliquem nele, vai abrir a página do livro, é totalmente grátis, é só vocês lerem, toda semana um capítulo novo, tem dicas do que você ouvir, tem um videozinho, só clicar você vai ouvir uma música que tem a ver com o espírito do capítulo, você tem imagens de personagens desenhados por um ilustrador particular, você tem imagens de lugares que serviram ali de cenas para os episódios, e também ao final, aqui, a minha análise com curiosidades, easter eggs e também participações de convidados dando as suas avaliações. E bom, dito tudo isso, vamos aos recadinhos básicos. Deixe aqui a sua inscrição, comentem no vídeo, deixe seu like, indique para os amigos, silenciem as notificações, aumentem o volume do seu celular e vamos falar desse capítulo esse capítulo eu vou até tentar me segurar aqui porque ele é bem extenso e é aquele capítulo bem necessário para todos os livros que envolvem o Novo Mundo, que é um capítulo mais voltado a explicações. No meu caso aqui no Vale dos Anjos é um mundo assim, tem muitas coisas para vocês absorverem. Então não daria para eu colocar tudo nesse capítulo, mas uma boa parte está nele. E tudo começa com o nosso querido Dimitris acordando. Então ele fica ali, o obelisco está ali próximo a ele, e ele dá uma desdenhada do tipo, acorda logo, eu sei que você não está dormindo. Oh, man. Sai, desgraça! Eu quero dormir! E aí o obelisco comenta com ele, né, que ele dormiu ali por mais ou menos 2 horas. E realmente, assim, para o obelisco isso é um espanto, porque ele comenta que muitas pessoas dormem por, às vezes, dias, meses, até 1 ano depois que elas ficam ali no enterro, porque é o período que elas levam para a energia delas se adaptar ao novo ambiente, para o corpo, tudo se adaptar. Então tem pessoas que despertam de acordo com o tempo, tem pessoas que levam mais tempo para despertarem. E aí, que o Dimitris acorda, ele vê assim, ele vê um monte de criança. E o obelisco explica que ele está então na mansão dos recém-chegados, que é basicamente o local onde ali todas as pessoas, todas as almas que morrem ali ficam, até o momento que elas despertam e elas são então recebidas por esses anjinhos, e elas têm ali os primeiros passos do que deve ser feito ou não. E aí tem alguns anjos que falam pessoalmente, tem DVD, como o próprio obelisco brinca, e então ele fala pro Dimitris, tá na hora da gente começar então a falar sobre o mundo que você tá e eu te dar as devidas explicações. E o Dimitris tá tenso, do tipo, e a Maraia tá tudo bem? E eu, o obelisco, tá tudo bem, ela tá bem, deu tudo certo com ela. E aí ele começa explicando pro Dimitris quando ele diz, por exemplo, que ele tá com sede. E aí o Dimitris, sede? Mas você tá morto, né? Como que você vai ter sede? E aí o obelisco então começa a dar umas explicações que aqui, geeks, filhos da luz, esse é um ponto que assim, eu sempre fui muito curioso com o detalhe, o nível de detalhe do como é o dia a dia das pessoas após elas morrerem, para os que acreditam em que há uma continuação após a morte, e mesmo para aquelas que acreditam que vai existir o dia que todos nós vamos despertar de um sono para o juízo final, em algum momento há uma continuidade. E aí eu sempre fiz uma pergunta, tá bom, por mais que eu durma e desperte, por mais que eu siga direto para o além, por mais que exista a vida após a morte, como que é o nível de detalhe? Por exemplo, você tem consciência? Esse é o primeiro ponto que eu sempre perguntei, existe consciência? Você tem noção? Você consegue olhar e falar, puxa, estou morto, aqui estou neste lugar. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Realmente morri, você tem lembranças do seu passado vivo, você tem total plenitude de onde você está, do que está acontecendo ao seu redor. Esse é um ponto muito claro. E aqui eu já digo na obra que sim, existe total consciência. O segundo ponto, existe total plenitude dos nossos sentidos, então podemos ver da mesma forma que vemos aqui, ouvir, sentir o cheiro das coisas, o tato, você toca nas coisas, você sente se está quente, se está frio, se está áspero, se está liso, o cheiro das coisas. E aqui o obelisco explica que por estar em uma outra dimensão, né, por estar em um outro local, não é
um outro planeta, uma outra dimensão. Tudo que o Dimitri sentir ali nos sentidos, né, sentir nos sentidos, está dentro da dimensão em que ele está naquele momento. Então, como ele está no paraíso, no Vale dos Anjos, então tudo que ele tiver de sentidos é dentro do Vale dos Anjos. Quando ele vai para a Terra, ele está em outra dimensão, que não é mais a dimensão dele, e por esse motivo ele não consegue sentir cheiro, ele não consegue, de repente, ouvir, falar naturalmente. Ele precisa usar uma energia para recobrar esses sentidos. Então, por isso que, de repente, existem muitos espíritos ali no Vale dos Anjos que podem ir para a Terra e não ter percepção de nada, como se estivesse num breu escuro, e tem espíritos que vão ter um nível de evolução maior, que vão conseguir, de repente, falar, ouvir, ver, ter uma consciência maior de local. Vocês entendem? Então o Dimitri, ele começa a entender que, puxa, então não é tão simples para mim. Apesar de que ele tinha condições, vocês viram ali no capítulo do velório dele, que ele conseguiu em algum momento até se comunicar com a Mariá, só que na maior parte do tempo ele conseguiu um nível básico ali, que era basicamente ver e só, assim, nem ouvir, ele estava conseguindo ouvir direito. Então, filhos da luz, o que o Obelisco explica é que quando você usa a sua energia, seja para ir na Terra ver alguma coisa, ouvir, ou você usa energia para voar, você usa energia para despender aquele ataque que o Malaquias deu com eletricidade, quando você usa energia do seu corpo, o seu corpo tende a adquirir as características das necessidades fisiológicas do nosso corpo. Que viagem é essa, velho? Que é basicamente necessidades de sono, alimentação e necessidades sanitárias. Então, fica claro, assim, se você não fizer nada, ficar o dia inteiro sentado olhando para cima, você não precisa, nunca vai sentir fome, nunca vai sentir sede, nunca vai sentir sono, nunca vai sentir necessidade de ir ao banheiro, nada. Só que a partir do momento que você começa a despender a sua energia, o seu corpo, para recobrar essa energia, para fazer com que essa energia volte ao estado máximo ali, a carga de 100%, precisa alimentá-lo de alguma forma, seja dormindo, seja comendo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Você começa a adquirir características que você tinha em vida. E aí, isso fica claro, então, com a explicação de que se você tiver, por exemplo, cortei o braço aqui, passei a faca, só está saindo sangue. Em determinado momento, com o seu nível de energia, ele cai. Quando você corta, você tem um ferimento. Então, vai de 100 vai cair para 98. Ele, naturalmente, vai se recuperando até 100. E você não precisa de remédio, você não precisa de médico, não precisa de nada. Mas, como o Obelisco mesmo diz, se você tem algum tipo de gravidade, de ferimento muito profundo, como ele fala, né, tem uma lança no coração. O nível de energia que você vai precisar para recuperar o seu corpo desse ferimento, se o nível de energia que você tem não for suficiente para suprir o nível de ferimento que você tiver, você não consegue se sustentar. E ali você é destruído. Então, não há como você ser destruído, morrer novamente, de forma natural. Não existe doença, não existe desnutrição, não existe nada disso. O que existe são destruições acidentais ou criminosas. Então, guardem bem essa informação. E aí o Dimitri, cara, então significa... E aí ele finalmente entende que não adiantava nada ele ter ido lá tirar satisfação com o anjo carcerário na Terra, porque ele não ia conseguir atacar a Mariá naquele momento. O Obelisco tinha total consciência de que aquele anjo carcerário não era tão poderoso para conseguir gerar uma energia capaz de interagir com um humano. Tem que ser um anjo muito poderoso, tem que ser realmente um anjo carcerário muito forte, que ele ia ter que conseguir ver, ouvir, tocar, gerar energia. Então ele tinha consciência de que não era aquele tipo de anjo. E aí o Dimitri vê que, fui precipitado no que aconteceu. E aí o Dimitri comenta do tipo, nossa, era mais ou menos o que meu pai tinha comentado comigo. E aí até o Obelisco, seu pai, ele fez um bom trabalho com você, de tendo uma noção maior. Porque imagina, muitas pessoas quando chegam lá não sabem de nada, ficam totalmente perdidas, é tudo uma grande novidade. Como é que eu ia saber que o deus polinésio era o deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. E dentro dessas grandes novidades, a maior novidade aqui, que foi uma coisa que eu fiquei pensando muito de como seria, é a convivência com pessoas do passado. Eu sempre pensei, nossa, mas se a vida é eterna, então quando eu morrer, eu vou encontrar alguém que viveu no Império Romano. Vou conviver com os egípcios, vou conviver com o Homem das Cavernas. Se a vida é eterna, eles estão lá até hoje. Como será
eu cheguei o ano de 2021 depois de Cristo, encontrar um homem das cavernas de milhares de anos antes. E aí você fica, uau, como que daria essa convivência? Mi ser Capitão Caverna! E claro, aqui uma coisa muito, muito óbvia, que não é porque o ser humano viveu no tempo das cavernas, ele ficou ali milhares de anos depois, ele não vai evoluir, ele não vai ser um homem das cavernas por milhares de anos. Mas, por mais que ele não seja, a evolução dele vai ser diferente de quem viveu na Terra. É porque os acontecimentos da Terra, muitas das tecnologias que foram criadas na Terra, foram criadas devido a guerras, devido a conflitos, que foram até por Vale dos Anjos, obviamente, muito mais até evoluído tecnologicamente, mas com razões diferentes. Então você vê, se eles não quiserem evoluir, quiserem ficar lá no estilo de vida deles, mais tranquilos, eles vão ficar. Então vocês não sabem mais ou menos como que cada um vai ser. Você pode ter um Homem das Cavernas super evoluído, mais até do que quem morre hoje, e você pode ter um Homem das Cavernas ainda ali, totalmente bruto, totalmente como era, assim, animalesco. E então o Obelisco explica que para evitar esse tipo de... essas diferenças tão grandes que podem vir a acontecer, o Vale dos Anjos ele é separado em dimensões dentro dele mesmo. Então, como seriam cópias do Vale dos Anjos ali, né, cópias de planetas terras, então são vários planetas terras, onde cada um dessas dimensões, cada um desses planetas equivalem a um século. Que eu vou dizer que seriam 2, porque basicamente o século ele vai sendo formado, ele vai sendo criado, os continentes vão sendo gerados. A partir do momento em que você está terminando o segundo século aqui, que vai dar 2, esse primeiro, então, ele fica ali completinho e fica sendo isolado. Então, o que o Obelisco explica é, você pode visitar as pessoas da sua dimensão, desde que seja, então, dentro desses 200 anos. São dimensões, você não vai poder ir lá no Império Romano ver como é que estão as pessoas de lá. Ele pode ver as pessoas que morreram ali nos últimos, vamos dizer, 2021, então desde 1900. Quando chegar em 2099, que vai dar a segunda década, o segundo século, de 1901 a 2000, fecha e forma ali uma dimensão própria. Confuso? Pode parecer no começo, mas tente pensar aqui no raciocínio. Então o que o Dimitri fica feliz? Porque, vou poder encontrar meu pai. E o objetivo aqui é justamente esse, que as pessoas consigam encontrar os seus entes queridos. Então, como nenhum humano vive mais de 200 anos, então não vai correr o risco de você não conseguir encontrar os seus avós, seus bisavós até. Então, o Dimitri fala, legal, entendo o que está acontecendo, então as dimensões são separadas de 100 em 100 anos, elas fecham de 100 em 100 anos, com cada década sendo basicamente uma espécie de continente. E ali, então, as pessoas vivem as suas vidas, e aí o Dimitri fala, beleza, mas por que as pessoas trabalham? Por que as pessoas querem trabalhar? Não faz sentido. Por que eu vou querer trabalhar se eu morrer? A última coisa que eu vou querer é trabalhar. Não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. E aí o Obelisco dá um grande choque aqui, que eu acho que é um choque para todo mundo que acredita na vida eterna, que é uma reflexão também que eu já fiz muito, que é, eu vou ficar para sempre andando por um lugar sem fazer nada? Para sempre, décadas, séculos, milênios. O que eu vou fazer? Como eu vou me entreter? Como eu vou passar o meu tempo? E eu fico imaginando que na realidade do Vale dos Anjos, que você tem as dimensões, que você pode viajar, você pode de repente ir para a Terra quando você tiver com energia melhor e tudo mais. Eu entendo que a primeira coisa que todo mundo ia querer fazer era curtir, era viajar, era aproveitar as pessoas que gostam, conhecer antepassados. Só que imagina isso por décadas, séculos. Vai chegar um momento que realmente você não vai aguentar mais ficar viajando. Então, o que acontece? As pessoas vão criar necessidade para se entreter, passar o dia a dia de alguma forma. E muitas delas acabam optando pelo trabalho, por muitos dos motivos que vocês vão ver na frente, isso vai ficar melhor explicado. Mas o que eu posso dizer até agora é, as pessoas têm interesses, que não necessariamente são interesses financeiros, não é dinheiro, não existe dinheiro, não existe, né, a questão de compra e venda com moeda, não tem necessidade. Mas existe interesses pessoais para que as pessoas trabalhem ali, e ali elas tenham o seu determinado papel dentro da sociedade, o seu grau de importância. As pessoas querem ser importantes, não importa aonde elas estejam. E isso fica claro para o Dimitri, então, e aí ele fala, bom, entendi, então por isso que você Obelisco, por exemplo, você quer ser um anjo, por isso que tem lá os anjos jurados, e aí então ele fica, tá, mas como que funciona então? E aí o Obelisco entra na questão da hierarquia, que aqui também
mais uma explosão da minha mente, assim, que não é inspirado em nada, não é inspirado em filme, não é inspirado em série, vocês não vão achar isso em lugar nenhum. Podem procurar à vontade, vocês vão se esgoelar, não vão achar, porque essa é uma coisa própria, que eu inventei e quis que fosse inventado, porque é a alma, é a essência do meu livro, é onde ele se torna diferente de tudo que vocês conhecem de livros, filmes e séries, que é a hierarquia. Os primeiros são os para-urbanos, que não tem necessariamente uma explicação, porque eu dou nome, quando eu criei, mas são basicamente aquelas pessoas que estão ali no seu primeiro nível, que essas pessoas estão se adaptando com energia, que de repente são voluntários em alguma tarefa, em alguma atividade, mas não necessariamente têm uma obrigação, que estão ali naquele período inicial. Quando eu falo inicial, pode ser de repente uma década, 2 décadas. Grande parte das pessoas que chegam, elas ficam um tempo como para-urbanos até realmente se adaptarem. E aí então elas começam a conhecer, começam a entender o que está rolando, e elas podem se tornar os voluntários, que basicamente está ali na mesma categoria, mas seria um pouco a mais, porque essas pessoas já têm um papel, já atuam em alguma coisa, mesmo que sejam de forma voluntária. Então, passando pela classe dos para-urbanos voluntários, vem os anjos guia de enterro, que são basicamente aqueles que cuidam da pessoa desde o momento em que ela morre até o momento em que ela adapta a energia dela de forma que ela consiga se virar sozinha. Então ela pode, por exemplo, ir visitar os parentes na outra dimensão, de repente ir para a Terra, e aí fica um ponto claro de que você não pode ir para a Terra lá e ficar o tempo que você quiser. Você pode até ir por um dia só, se você for ficar mais tempo. Você precisa de uma autorização, precisa ter um anjo guia de enterro, porque senão isso gera uma desconfiança, que você pode querer voltar à vida. Existe uma grande preocupação no Vale dos Anjos para que não voltem à vida, porque o objetivo aqui não é que as pessoas saibam que há depois. Então existe essa grande preocupação, um grande esforço aqui para que esse segredo seja mantido. Então os anjos guia de enterro ficam acompanhando essas pessoas desde a morte, o julgamento, o acompanhamento no enterro, até que elas normalizem a energia, elas despertam. E aí o guia de enterro faz então a passagem do bastão e segue ali para a próxima pessoa. A próxima classe dos anjos receptores, que são basicamente anjos que ficam responsáveis em dar todo o suporte inicial para aqueles que despertam. Então são basicamente aquelas crianças ali que estão ali junto do obelisco, que ficam ali dando todo o suporte, trazem ali o sucre, fazem uma brincadeira. Então são essas pessoas que fazem ali o trato inicial, porque elas não são voluntárias, né? Elas têm ali toda uma carga ali de trabalho, e apesar de elas terem o corpo de crianças, podem necessariamente não ter a mente de criança. Então, depois dos anjos receptores, tem os anjos jurados, que são os anjos basicamente que ficam ali cuidando do julgamento, que são responsáveis por toda aquela parte que a gente viu no capítulo anterior. Depois dos anjos jurados, tem os anjos guardas, que são basicamente aqueles que ficam ali, se tem algum tipo de conflito, tem alguma batalha, tem algum prisioneiro que escapou, tem algum ataque, tem alguma coisa acontecendo, ele que vai ali agir de frente, já é um anjo mais de batalha. Depois a gente tem os anjos construtores, que são os anjos mais admirados, porque eles têm aí todo o trabalho de ficar estudando a tecnologia que está sendo feita no mundo ali na Terra, para de repente ver se tem alguma coisa que não existe, para adaptar isso para o Vale dos Anjos, construir as dimensões, construir ali os continentes, todos os lugares, adaptar. Então assim, os anjos que são teoricamente os mais inteligentes, que tem ali uma carga muito grande de trabalho e por isso são muito bem reconhecidos. Depois disso, a gente tem os anjos guardas, que são basicamente os anjos que cuidam ali do paraíso mesmo, são realmente os soldados, que então se tem algum prisioneiro invadindo, se tem algum prisioneiro que está na terra fazendo alguma coisa, se tem de repente algum anjo que precisa ali de algum treinamento, de alguma batalha. Então são os anjos que de fato eles são anjos guerreiros, então são os anjos que realmente vão para a luta. E depois dos anjos guardas, a gente tem os anjos recolhedores, que esses são basicamente os anjos responsáveis por cuidar das pessoas que vão até a Terra. Então todo mundo que tem autorização, que tem o poder de ir até a Terra e ter esse poder da vida, existe um anjo recolhedor por trás que faz toda a sua supervisão e tem o poder inclusive de punir essas pessoas, porque isso era muito comum no passado. Então criaram-se essa categoria para que haja assim uma supervisão daqueles que, por exemplo, o Obelisco tem o poder de voltar à vida. Isso assusta o Dimitris, porque o sonho dele é voltar à vida para ficar com a Mariá, e aí ele, então vai ter um anjo recolhedor se eu fizer alguma coisa errada. Por isso que o Obelisco fala que ele tem autorização por 5 minutos, porque passados 5 minutos isso vai gerar um alarme, um alerta do anjo recolhedor,
ele vai até lá ver o que está acontecendo, isso pode causar um problema grave para eles. Inclusive, como ele diz, não é porque você está no paraíso que você vai ficar para sempre no paraíso. E depois os anjos recolhedores, então, vêm para as castas mais altas, que a primeira delas são os anjos semideuses, que são basicamente os representantes dos anjos deuses quando eles não podem estar em determinado assunto. São anjos que são treinados, são anjos muito poderosos, são anjos que atuam em todas as categorias ali, dimensões, até porque os anjos deuses são apenas 8. E aí chegamos então finalmente na elite, os anjos mais poderosos, os que vocês vão ouvir aqui eu falar bastante ao longo de toda essa obra, que são os nossos queridos 8 anjos deuses. Primeiro deles, Malaquias, o anjo deus da eletricidade, aquele que estava no julgamento do Dimitris. O segundo, nosso querido Tristan, anjo deus da terra. O Tristan, para vocês não sabem, vem ali do Samurai Warriors. Lembra quando eu cheguei a comentar desse desenho para vocês? O Tristan era um dos personagens, inclusive era também do elemento da terra. Então, Tristan vem a partir daí. Poder da terra! Dao Inoshi! Terceiro anjo deus, a nossa querida Holly, que é o anjo deus, a anja deusa da natureza, que é responsável então pelos animais, pelas plantas, por toda a questão da natureza de seres vivos. Então, quando a gente falar de plantas, de animais, tudo que vocês entendem como natureza viva, entra então como parte da anja deusa Holly, que vem, olha Holly, sabe, é sagrado, né? E vem também de um desenho chamado Monster Ranger, que tinha ali uma protagonista que chamava Holly, e eu gostei muito do nome, mais ou menos a característica dela, e apliquei a personagem. Gente, sou Holly. Ei, eu tô nessa. Quarto anjo deus é a nossa querida anja deusa Sara. Meu nome é Sara Andrade. Anja deusa do amor. E aqui o amor, ele é um elemento que vai ser mais explorado, mas em definição é basicamente o que cuida de sentimentos. Então, desde tudo que a gente entende, em essência, o amor. Quinto anjo deus, Cronos, o anjo deus do tempo, ele que foi apresentado ali no prólogo. Então, tudo que é relacionado a, por exemplo, alteração de espaço-tempo, quando você vai para outra dimensão, quando você vai para a Terra, qualquer movimentação ali em questão de tempo, em dimensão, vem sob responsabilidade dele. Sexto anjo deus, Canon, anjo deus da água, que também apareceu ali no prólogo, vem dos Cavaleiros do Zodíaco, como eu expliquei já. Então toda a parte da água, inspirado também em Poseidon, mitologia grega, também vem um anjo deus Canon. Sétimo anjo deus, Spinner, anjo deus do ar. E engraçado, porque eu tinha procurado algo relacionado à velocidade, né, speed, e aí eu cheguei no Spinner, que é aquele brinquedinho que você gira assim, gira a velocidade, e eu tinha criado esse nome antes de sair. Então quando eu criei o Vale dos Anjos ali, em 2002, que eu comecei a escrever, não existia esse brinquedo, e hoje é engraçado você colocar Spinner no Google, você vai achar esse brinquedinho, então, de ficar girando ali. O Spinner, anjo deus do ar, anjo deus do vento, então, com essa massa aqui de ar, de energia, então isso é responsabilidade dele. A gente tem o oitavo anjo deus, que é Aurora, a anja deusa do fogo. Basicamente não tem aqui muita explicação. A Aurora também vem, né, do nascer, da luz, então também veio desse nome, veio desse sentido, dessa explicação. Também responsável por tudo aquilo que vem a partir do fogo. Então o Obelisco explica que a essência dos anjos deuses, e cujo um dos papéis principais dos anjos deuses é manter o equilíbrio da vida na Terra. Porque a energia dos anjos deuses é a responsável por que não haja terremoto o tempo todo, tsunamis, maremotos, vulcões entrando em erupção, tufões, ciclones, a todo momento. Imagina ter um planeta que 24 horas por dia acontecesse desastres o tempo inteiro. Então eles são responsáveis por manter esse equilíbrio, permitir que a vida na Terra se mantenha de forma equilibrada. Então, depois dessas explicações, o Dimitris faz uma pergunta muito interessante também, que é se ele poderia ter filhos ali, e o Obelisco diz que não há possibilidade de reprodução de nenhum, nem dos anjos, nem dos para-urbanos, de ninguém dentro do Vale dos Anjos. Aí o Dimitris tenta perguntar para o Obelisco se ele podia explicar para ele por que ele tinha se tornado um anjo. O Obelisco foge do assunto, que eles falam ali que o Dimitris vai atrás do pai dele. Se ele quisesse encontrar o Obelisco depois das missões, ele sempre ia estar lá no castelo da Sara. Eles se despedem, o Dimitris então parte em busca do seu pai na sua dimensão. No próximo capítulo a gente vai ver como é a dimensão do Dimitris, então como é a nossa década, como é o nosso século dentro do Vale dos Anjos.
E aí quando você pensa que o capítulo acaba, vai ficar só com as explicações, há aqui um enxerto aqui de uma cena, que não existia também nas versões originais, que é justamente para puxar o leitor de volta, vocês aqui que estão assistindo e estão lendo, puxar vocês de volta para a história, porque vocês tiveram uma imersão gigante aqui de teorias e conceitos, mas a história está rolando, o que vale aqui é a história, é a ação, é tensão, que é basicamente o Overlord sendo carregado aqui pelos 2 anjos ali do paraíso, e aqui uma grande homenagem aos meus 2 queridos amigos, o meu primeiro deles, o meu querido Adriano Zizu, meu querido gordinho, e o meu segundo amigo, Leandro Canizales, o Pardal. São os 2 personagens da cena, então eles estão carregando ali o Overlord, até que em determinado momento o Overlord consegue escapar e destrói os 2. Então mostrando que para você ser destruído no paraíso, no Vale dos Anjos, ou você é destruído acidentalmente ou através de crime. Aí o Overlord comete um crime, usa sua energia, destrói os meus 2 amigos queridos, coitados meus amigos, são destruídos na história, e aí ele então revela que ele vai se encontrar com o Supremo Ser, e que ele tinha muita coisa a falar e fazia parte de um grande plano. E aí você já fica com uma tensão, e você já entende que o Overlord aqui nessa história vai ter uma participação maior, porque ele quer, então, de alguma forma, se vingar do que o Dimitris fez com ele no julgamento. E, Filhos da Luz, para esse 6º capítulo, eu tenho aqui como convidada a Natália Leandro, do blog, ou do Instagram, Eu Li no Blog. Natália, que responsa em falar desse capítulo 6, cheio de teorias, cheio de mistérios, cheio de coisas para se pensar. O que você achou de tudo isso que aconteceu, todas essas revelações na sua cabeça? Me conta aqui, fala um pouquinho desse 6º capítulo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Leandro e a convite do Leandro Schulai. Eu vim aqui falar do 6º capítulo do Vale dos Anjos, né? Nesse capítulo aqui a gente tá vendo o Dimitri chegando ao paraíso, tendo como seu receptor o Obelisco, e é bem legal, a gente vai acompanhando todas as funções do paraíso e aprendendo mais, né? E muitas das teorias do Dimitri e do pai dele se concretizam, eu achei isso genial, gente. Aliás, eu achei bem parecido algumas coisas com Percy Jackson. Talvez você esteja louca ou não. Achei o Obelisco bem Sr. D, gente. O que vocês acharam, gente? Eu achei muito mesmo parecido com o Sr. D, o Obelisco. E estou muito curiosa para saber quem é esse prisioneiro, mais sobre esse prisioneiro fujão e como ele conseguiu enganar anjo, gente, do passado. Anjo primeiro ser superior, tudo mais, ele conseguiu enganar um anjo, gente, do passado. Tô chocada, queria eu, né? É isso, gente. Muito obrigada, Leandro, pelo convite. Eu agradeço muito e eu convido vocês a irem conhecer lá no Instagram o Eu Li no Blog, gente. Bom, Filhos da Luz, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis colocar aqui. Como eu disse, é um capítulo bem extenso, mas é um capítulo bem interessante. Espero que a mente de vocês abra e que vocês reflitam de fato. Como é depois que nós morremos? Como que é no detalhe? Pensem sobre isso. É realmente uma reflexão muito interessante a gente tentar entender o que está acontecendo. Vocês podem buscar livros, filmes, documentários que podem trazer um pouco mais, elucidar um pouco mais esse assunto, porque é um assunto muito legal, muito rico, muito interessante mesmo. Então, agradeço por tudo, vocês acompanhando, estou fazendo tudo isso valer a pena. Sem vocês, nada disso faria sentido. Então, um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado e até mais.